O Projeto Anjo da Esperança auxilia nas necessidades da produção do programa Na Mira da Verdade, para que mais pessoas conheçam as verdades reveladas por Deus. Junte-se a este projeto e ajude a transformar vidas. Sou Anjo. Sou Novo Tempo. Olá, amigos da Novo Tempo, sejam bem-vindos mais uma vez ao Bíblia Fácil, o seu programa semanal de estudo da Bíblia. Nós estamos aqui no Cevisa, em São Paulo, com um grupo de amigos vindos de Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, para participar de mais uma temporada estudando o livro do profeta Daniel. E eu aproveito para mandar um grande abraço a todos vocês que estão sintonizados no Bíblia Fácil. E entre os convidados que estamos recebendo, temos a alegria de estar recebendo Mara Maravilha. E Mara Maravilha compôs uma música linda, né, chamada Deus de Maravilhas, né? Mara, durante muito tempo você apresentou programas infantis. Fale um pouquinho para nós sobre essa fase, como foi. Olha, primeiro é uma alegria muito grande estar aqui com cada um de vocês. Te agradeço a Novo Tempo, ao seu programa. Está sendo muito edificante para a minha vida. E também agradecer ao Cevisa, que eu conheci, e eu posso dizer que tem um antes e um depois na minha vida, depois que eu conheci o Cevisa. E tenho indicado para muitas pessoas aonde eu vou. E só retificando, essa música Deus de Maravilhas, que eu tive a honra de gravar, é o Deus de maravilhas, operando quem impedirá. Ela eu interpretei, mas ela é da autoria do Beno e da Solange César. E os programas infantis eu comecei na Bahia, eu tenho um conterrâneo aqui também. Sim, na TV, esposa. Isso, na TV Itapuã. Depois eu tive a oportunidade de vir para São Paulo, no SBT, através do Silvio Santos. Passei pela Argentina, por alguns países, fiz programa também lá fora, alguns programas na Record. E trabalhar com criança, para mim, também é um dom. É um dom que Deus me deu. E como diz na própria Bíblia, se a gente perder o coração de criança, a gente não voa. A gente não chega, né, lá em cima. Temos que ser como crianças se um dia queremos entrar no reino dos céus. Para nós é uma alegria poder estar recebendo você. E nós estamos juntos para começarmos hoje um capítulo extraordinário de Daniel. O capítulo 2 de Daniel, que é o tema que hoje nós vamos estudar, é um capítulo que traz um sonho que o rei teve, mas ele acabou se esquecendo do que sonhou. Mas esse sonho tem um significado muito especial para os dias atuais. Então, o tema que hoje vamos estudar, uma estátua assustadora, que foi justamente o que o rei viu em sonho. Como é nosso hábito aqui, a gente nunca começa um estudo sem antes fazer o quê? Oração. E você que está em casa nos acompanhando, eu quero convidar você a tomar a sua Bíblia e a participar desse momento tão especial de aprendizado da Palavra de Deus. E ore conosco agora para que o Espírito Santo nos conduza mais uma vez no estudo de hoje. Pai de amor, muito obrigado por estarmos reunidos mais uma vez e termos a Tua Palavra em nossas mãos. Queremos ouvir a Tua voz através da mesma, queremos saber a Tua vontade não apenas para esse planeta, mas para a nossa vida individualmente. E que ao descobrirmos a Tua vontade, possamos tomar uma firme decisão ao Teu lado. É a nossa oração, em nome e por amor de Jesus. Amém. Pois bem, aqui já estamos prontos para começar esse estudo que vai nos levar a 2.600 anos no passado.
Lembra que eu falei para vocês na semana passada que Daniel e seus amigos foram levados para a Babilônia no ano 605 a.C., ou seja, há mais de 2.600 anos no passado. E lá em Babilônia, quando eles chegaram, eles passaram por 3 testes severos. Estão lembrados? Enfrentaram um teste mental, um teste físico e um teste espiritual. E eles venceram esse teste e eles prosperaram no reinado de Nabucodonosor. Interessante que quando nós terminamos o primeiro capítulo, você tem um rei, Nabucodonosor, admirado com a sabedoria desses jovens hebreus. Porque quando ele os testou, ele encontrou que eles eram 10 vezes mais sábios do que todos os sábios de Babilônia. Então o rei estava impressionado com eles. Esse rei era um rei pagão. O nome Nabucodonosor significa em caldeu prece dirigida ao deus Nabu por proteção. Então era um rei pagão, um rei politeísta que cuidava de uma nação idólatra. Mas Deus tinha um plano para esse homem. E através do profeta Jeremias, Deus já havia dito assim: agora eu entregarei todas estas terras ao poder de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo. E veja que o profeta Jeremias escreveu isso sobre Nabucodonosor antes mesmo que Daniel fosse parar em cativeiro. Então, quando Deus chama esse rei pagão de meu servo, foi até um texto que o pastor Marcelo nos lembrou, ele já tinha um plano para esse homem. E interessante que quando Nabucodonosor está reinando, logo no início do seu reinado, ele vai ter um sonho. E esse sonho conta a história do planeta Terra, pelo menos nos próximos 2.600 anos. E chega aos nossos dias. Então agora nós vamos olhar um pouco para a história e descobrirmos como que a profecia se entrelaça com a história. Abra sua Bíblia então em Daniel capítulo 2, onde está registrado o sonho que teve o rei Nabucodonosor. Você que nos acompanha em casa, eu motivo você a tomar a sua Bíblia e a participar conosco. Pare um instantinho, sente um instantinho, aí no sofá da sua casa, no seu escritório, através da internet, e preste atenção nas verdades que o capítulo 2 de Daniel quer ensinar para mim e para você. Daniel 2, logo no versículo 1 e 2, eu leio assim: no 2º ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho, e seu espírito se perturbou, e passou-se-lhe o sono. Então, o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus, para que declarassem ao rei quais lhes foram os sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. O texto diz claramente para nós que Nabucodonosor ficou perturbado. Quantos aqui um dia já sonharam e se esqueceram do que sonhou? Todos, não? Agora você ficou perturbado porque você esqueceu do sonho? Então veja, para entender o que está se passando aqui, nós temos que entender um pouquinho a cultura dos babilônicos. Eu disse para vocês no passado, em outro programa, de que os babilônicos tinham 2 tipos de deuses, os deuses pessoais e os deuses superiores. Esses deuses pessoais, quando um babilônico, um caldeu, tinha um sonho e se esquecia do sonho, era para ele um presságio de que o Deus pessoal não estava satisfeito com alguma conduta dele, com algo que ele havia feito. E esse Deus poderia abandoná-lo. E se esse Deus pessoal abandona uma pessoa, as coisas começam a dar tudo errado na vida dela. E até o reino estaria ameaçado se esse Deus pessoal o abandonasse. Foi por isso que ele ficou tão perturbado. E havia ali os sábios da corte. A Bíblia vai falar que eram categorias, magos, encantadores, feiticeiros, caldeus, que assessoravam o rei. E um rei naquele tempo, ele não ia para uma guerra sem antes consultar esses oráculos, esses homens sábios. E Nabucodonosor, sabendo que ele havia esquecido do sonho, mandou chamar os sábios.
E quando os sábios vieram e se apresentaram diante do rei, o rei fez uma pergunta para eles. Eu tive um sonho, eu quero saber o que eu sonhei, porque isso deve ter um significado importante, porque eu não me lembro. E olha o que responderam os magos no versículo 4. Os caldeus disseram ao rei em aramaico: ó rei, vive eternamente, dize o sonho a teus servos e daremos o quê? Eles estavam acostumados a apenas explicar o sonho que o rei havia tido. Só que agora havia um problema. O rei não se lembrava o que ele havia sonhado. E qualquer coisa que eles inventassem, o rei logo saberia se tratar de mentira. Porque não é assim quando você está querendo lembrar de alguma coisa e daqui a pouco alguém te dá uma informaçãozinha e você se lembra do todo? Qualquer coisa que eles dissessem, o rei não entenderia, não era isso que ele havia sonhado. Então eles disseram assim: conte para nós o que você sonhou e nós vamos dar a interpretação. Ele disse: mas eu não sei o que eu sonhei. Então eu quero que vocês me digam o que eu sonhei e o que significa isso. Pastor Marcelo. No versículo 9, eu vou comentar isso daqui porque já teve pessoas que puxou esse assunto. E aqui no versículo 9 deixa um parecer a respeito. Ele realmente esqueceu ou ele estava fazendo de conta que esqueceu? Porque no versículo 9, lá embaixo, na segunda linha, até que se mude o tempo para que as proferidas na minha presença. Até que se mude o tempo, portanto, diz-me o sonho para que eu saiba que me podeis dar a sua interpretação. Então aqui algumas pessoas pegam dizendo que ele sabia, para que eu saiba, então me conte. E ele estava fazendo de conta, né? E se ele não sabia, como que ele ia se lembrar quando alguém contasse? Bom, é o que eu acabei de falar. Às vezes você se esquece de uma informação, mas quando alguém te dá um detalhe do todo, essa informação puxa o todo. Aí a nossa memória é ativada para você se lembrar do todo. Quando chegarmos no capítulo 4, nós vamos descobrir que Nabucodonosor teve um outro sonho. Só que esse sonho do capítulo 4, ele se lembrou do sonho. E quando ele chamou os magos, ele contou para eles o sonho. Entendeu? Bom, se ele havia se esquecido do sonho no capítulo 2, e esses magos aqui não souberam interpretar, porque no capítulo 4 ele conta o sonho e pede a interpretação. Então, por causa desse procedimento do capítulo 4, é que eu acredito que no capítulo 2 ele não sabia do sonho. E o verso 9 não está em contradição. O verso 9 está dizendo simplesmente o seguinte: se vocês me disserem a interpretação, então eu saberei de fato que vocês também sabem o que eu sonhei. Porque você não pode dar a interpretação sem saber do conteúdo do sonho. O certo é que os magos não puderam revelar o sonho. E Nabucodonosor estava perturbado porque não se lembrava de nada. Por isso a perturbação. Porque se ele soubesse o que ele havia sonhado, o que o perturbaria? Só faltava a interpretação. Mas ele ficou perturbado porque ele pediu agora que os magos dissessem o que ele havia sonhado. Por isso a ideia do abandono dos deuses. Só que os magos não puderam ajudá-lo. E os magos tentaram ganhar tempo. E olha o que disseram os magos no verso 11. A coisa que o rei exige é difícil. E ninguém há que possa revelar diante do rei, senão os deuses. E estes não moram com os homens. Então, os deuses superiores sabem revelar esses mistérios. Eles só podem revelar, mas eles não moram com os homens. E então agora a situação ficou difícil. E Nabucodonosor percebeu que eles estavam querendo ganhar tempo, que eles estavam enrolando. E então nos versículos 12 e 13 nós temos um decreto. Olha o que disse Nabucodonosor. Então o rei muito se irou e enfureceu, e ordenou que matassem todos os sábios da Babilônia. Saiu o decreto, segundo o qual deveriam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e seus companheiros para que fossem o quê? Mortos. Ou seja, Daniel e seus amigos estavam
alheio aos fatos. Eles não haviam sido buscados para interpretar o sonho. Agora, por que não? Se nessa ocasião eles já pertenciam a essa classe de sábios da Babilônia. Porque os outros magos, os outros encantadores e sábios, eles não aceitavam que Daniel e seus amigos, que eram cativos, escravos judeus, tivessem o mesmo status social que eles. E você vai ver que durante todo o livro há uma luta desses homens contra os hebreus. E até esse momento os hebreus nem haviam sido envolvidos. Mas quando eles foram presos para serem mortos, eles perguntaram: por que é que nós estamos sendo mortos? Ah, porque vocês não souberam dizer para o rei o que ele sonhou. Então Daniel faz um pedido. Olha o que está no verso 16. Daniel 2, 16. Foi Daniel ter com o rei e lhe pediu designasse o tempo, e ele revelaria ao rei a sua interpretação. Então Daniel pediu ao rei tempo. E foi fazer o quê? A Bíblia diz que Daniel foi orar. Ele reuniu seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, e foram pedir a Deus misericórdia, para que Deus poupasse não apenas a vida deles, como a vida de todos os sábios. E olha o que aconteceu então no verso 19. Daniel 2,19. Então foi revelado o mistério a Daniel, numa visão da noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Enquanto Daniel estava dormindo, numa das visões dele à noite, ele teve o mistério revelado. Então aqui aparece a primeira visão que Daniel tem. Ao longo do livro, nós vamos estudar 4 visões. E o capítulo 2 está a primeira visão. Ou seja, Deus revelou para Daniel o sonho que o rei havia tido e a sua interpretação. Então esta é a primeira visão do livro de Daniel. Com isso vocês percebem que na parte histórica nós temos uma profecia e na parte profética nós temos uma história que vai aparecer justamente no capítulo 9, a oração de Daniel. Demir? Aqui prova que Satanás não tem acesso aos nossos pensamentos. Prova, é verdade. 2 coisas seria bom lembrar aqui. Primeiro, Satanás não consegue ler a mente das pessoas. Segundo, Satanás não é onipresente. Outra coisa importante também que a gente percebe é o poder da oração, né? Daniel só conseguiu essa interpretação porque pediu. E hoje nós só conseguimos algo de Deus se nós também pedirmos, né? Então a gente fica provado que o poder da oração é muito forte. É verdade. Pastor Marcelo. E uma terceira coisa, pegando o gancho ali no casal, é que embora o rei, ou presidente, ou governador, de que seja uma grande potência, um país de grande potência, ainda que seja pagão, Deus está no controle. É verdade. Né? Deus está nos bastidores da história controlando todas as coisas e nada foge às mãos dele. Agora olha que interessante, então Daniel comparece na presença do rei e a partir do verso 31 ele começa a revelar o sonho. Então Daniel se aproxima do rei e diz assim: olha rei, você estava sonhando e de repente você viu no sonho uma terrível estátua. Quando Daniel disse isso, o rei: é isso mesmo, Daniel, agora eu estou me lembrando, foi uma estátua que eu vi no sonho. Pois bem, rei, e essa estátua que você viu, ela tinha uma cabeça de ouro, o peito e os braços eram de prata, o quadril era de bronze, as pernas de ferro e os pés em parte de ferro e em parte de barro. E enquanto você olhava essa estátua, uma pedra foi arrancada sem auxílio de mãos, atingiu os pés da estátua e quebrou o ferro, o bronze, a prata e o ouro. Mas essa pedra cresceu até tomar conta de toda a terra. E quando Daniel foi dando detalhe atrás de detalhe, Nabucodonosor foi se empolgando e disse: é isso mesmo, Daniel, agora eu estou lembrando. De fato eu sonhei com isso, mas agora eu quero saber de você, o que significa isso? E então Daniel diz assim: olha,
o mistério que você exige, ó rei, não há mortal sobre a terra que possa revelar, mas há um Deus no céu que revela mistérios. E este Deus fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. Deixa eu ver qual é o versículo que eu estou me referindo aqui, para que você olhe. 28. Há um Deus no céu, o qual revela mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser quando? Nos últimos dias. Isso quer dizer que este sonho, ele tem uma aplicação para os últimos dias da história. E Daniel continuou e disse assim: o teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estavas no teu leito, são estas. E ele então descreve o sonho, e agora ele vai começar a dar a interpretação. Pastor Marcelo. Pastor, ainda nesse contexto aí, o pastor está falando de a estátua é uma revelação divina do futuro. Sim. Isso deixa claro o quê? Ou as duas? Que Deus, ele pode prever o futuro sem chegar lá, ou que ele controla toda a situação até o futuro. Ele é onisciente em qual sentido? Ele é onisciente no sentido que ele está fora do tempo. Para o Deus não existe o futuro. Para ele existe o presente. Ele sabe o que aconteceu, o que acontece e o que vai acontecer. Então tudo... Ok? Vamos usar sempre... Está acima do tempo. Exatamente. É soberano, ao tempo, inclusive. Então, Deus, ele sabe o fim desde o princípio. Tudo o que vai acontecer, ele sabe. E ele resolveu partilhar com a humanidade as informações para que nós entendêssemos o plano dele. Mas sabe por que ele planejou ou porque, sem planejar, ele sabe? É onisciente em qual sentido? Não aconteceu nada, não tem nada para chegar lá. E ele sabe, ele consegue ultrapassar o tempo e ele sabe o que vai acontecer. Sem interferir, é assim que ele é onisciente? Ou ele controla a situação? Não, Deus é onisciente e ele sabe de tudo que vai acontecer e nada foge ao controle dele. As coisas vão acontecer porque Deus está controlando a história. Então é porque ele está controlando, não Claro. porque ele está deixando liberadamente e sabe através daquelas correntezas ali, daquele pensamento, daquele curso ali, que vai chegar a um determinado lugar e vai acontecer exatamente isso no dia tal, na hora tal, com fulano, beltrano, que ainda nem nasceu. Exato. Isso é a presciência divina. Só Deus tem essa presciência. Carlos. É só complementando, o que ele quer dizer é que para Deus não existe o futuro como nós seres humanos, né? Porque Deus sabe o que vai acontecer no futuro e para ele, como o pastor Arilton colocou, para ele é o presente, porque ele já sabe o que vai acontecer no futuro. No versículo 35 mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha que encheu toda a terra. Representa o que? Ok, nós vamos então para o intervalo e quando voltarmos, nós vamos entender agora qual é a explicação que Daniel deu para cada simbolismo da estátua, inclusive para esta pedra que atingiu os pés da estátua. Fique conosco, já já estaremos de volta para esse emocionante estudo. Eu espero por você. Pois bem, amigos, estamos de volta para estudarmos agora a interpretação do sonho de Nabucodonosor. Você pode solicitar esse guia de estudo que a Novo Tempo preparou com muito carinho para você. Essa revista possui 16 episódios, 16 capítulos, tratando do livro de Daniel. Ela sai para você inteiramente grátis. Você pode ligar para nós no 0 Operadora 12 21 27 3121, em horário comercial, lembrando sempre, ou então você acessa o nosso site na internet, novotempo.com/Bíblia Fácil. Preencha ali um formulário com os seus dados postais e enviaremos então essa revista para a sua casa, inteiramente grátis. E isso aí graças ao apoio dos Anjos da Esperança. Vamos agora então aprender quais são os simbolismos dessa estátua de metais. Então Daniel começou a explicar para Nabucodonosor o seguinte: olha, rei, tu és a cabeça de ouro. Daniel 2:38. Ou seja, esta cabeça de ouro é um símbolo de Babilônia. Depois de ti
se levantará um outro reino inferior ao teu. Daniel 2:39. Assim como a prata é inferior ao ouro, esse segundo reino será inferior ao teu. Depois se levantará um terceiro reino, de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. E finalmente o quarto reino será forte como o ferro, que quebra todas as coisas. Então Daniel começou a explicar para o rei que cada metal da estátua era símbolo de um império. Quando ele terminou de dar essa interpretação, Daniel disse: quando chegarmos nos dias dos pés da estátua, que eram em parte de ferro e em parte de barro, assim como o ferro não se une ao barro, esses pés falam de um reino dividido. O reino será dividido. E nos dias desses reis, ou seja, dos pés da estátua, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Esse reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Veja que Daniel aqui inclui também o sonho. Esse foi o sonho e essa é a interpretação. Quando Daniel terminou isso, o rei estava entusiasmado com o que Deus havia revelado para ele. E olha o que disse o rei em Daniel 2, 46 e 47. Assim se expressou Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor se inclinou, se prostrou o rosto em terra perante Daniel e ordenou que se lhe fizessem oferta de manjares e suaves perfumes. Disse o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é Deus dos deuses e o Senhor dos reis, o revelador de mistérios, pois pudesse revelar esse mistério. Então, quando termina a interpretação, você tem um rei aqui admirado com o Deus de Daniel. Nabucodonosor entendeu então que o seu império uma hora passaria. Agora vamos para a história, analisarmos como isso se cumpriu segundo as palavras do profeta. Nós já vimos que Daniel e seus amigos foram para a Babilônia no ano 605. Então, 605, quando Babilônia vence Jerusalém, é a data inicial do período do apogeu daquilo que nós chamamos o período neobabilônico. Porque antes desse momento, Babilônia já havia sido um grande império. Mas agora estamos falando do período neobabilônico. E nesse período, Nabucodonosor foi o grande nome. E a Babilônia dominou o mundo do ano 605 a.C. até o ano 539. O que aconteceu no ano 539? Pois bem, Daniel 5, verso 1, vai nos dizer de que um rei de Babilônia, chamado Belsazar, deu um banquete para 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Então, no capítulo 5, nós temos a história da queda de Babilônia. Quando Babilônia sai de cena e vai entrar em cena o próximo império, representado pelo peito e pelos braços de prata. Quem é que estava no trono nesse momento? Belsazar. E quem era Belsazar? Neto de Nabucodonosor. Ele era filho da filha de Nabucodonosor, chamado por Heródoto, o pai da história, de Nitócris. É assim que ele chama essa mulher. Ele fez uma festa para 1000 dos seus convidados. E diz Daniel 5,4 que eles beberam vinho e deram louvores a quais deuses? O que diz a Bíblia aí? Deuses de ouro, deuses de prata, deuses de bronze, deuses de ferro, deuses de madeira e deuses de pedra. Você percebe que, com exceção da madeira, todos os outros elementos, todos os outros deuses
fazem parte da estátua do capítulo 2? Ou seja, no ano 539, que é o ano do capítulo 5, mais de 60 anos depois do sonho, o neto do rei está no poder e ele pensa assim: essa história da estátua, isso não tem nada a ver. Não vai acontecer como Daniel predisse. E então ele estava ali louvando aos deuses de Babilônia, com os mesmos metais que havia na estátua. Só que ele, quando estava fazendo isso, ele cometeu um pecado terminal para ele. Ele mandou que eles trouxessem do templo do deus Marduk os vasos, os utensílios, as taças que eram usadas no serviço ritual dos judeus e que Nabucodonosor tinha roubado de Jerusalém quando ele invadiu. Trouxeram essas taças para o neto de Nabucodonosor, Belsazar, e ele começou a beber nessas taças. Quando ele fez isso, e mais uma vez afrontou o Deus verdadeiro, uma mão misteriosa apareceu na parede e escreveu o seguinte, Daniel 5 e 6. No mesmo instante, apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam defronte do candeeiro, na caiadura da parede do palácio real. E o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos batiam um no outro. Olha qual foi a reação desse rei, porque ele sabia que agora algo terrível estava para acontecer. E esta mão escreveu na parede do palácio, e ele não sabia do que se tratava. O que fez ele? Mandou chamar mais uma vez os sábios, os encantadores, os magos, os astrólogos, para que eles interpretassem a escritura na parede, como seu avô fazia. Só que eles não puderam interpretar. Então a mãe do rei, que era filha de Nabucodonosor, disse assim: olha, tem um homem aqui que nos dias do teu pai ele revelava visões e sonhos. O nome dele é Daniel. Chama ele que ele vai poder ajudar. Sim, amiga Laura? Ao ler aqui o versículo 10, fala aqui da rainha mãe. E eu fiquei com dúvida aqui se ela é a mãe de Nabucodonosor ou se ela é a mãe do rei Belsazar. Belsazar, exatamente. Sim. A rainha mãe é a mãe de Belsazar, do rei que estava no trono nesse momento. E ela era filha de Nabucodonosor. Ok? Então, Naga. foi a mesma confusão também que eu fiz aqui. No caso, Daniel ainda era vivo? Sim. Veja, nós estamos falando do ano 539. Daniel foi adolescente para a Babilônia. Já haviam se passado quase 70 anos. Daniel, nessa ocasião, já estava entre os 80 e 90 anos. E estava ali em Babilônia ainda. E então, esta filha de Nabucodonosor, que conhecia Daniel, conhecia o sonho do capítulo 2, mandou que fosse chamado. Quando Daniel chegou, ele fez uma severa repreensão ao rei. Daniel disse assim para o rei: olha, você não aprendeu nada com a história, né? Lembra dos dias do teu avô? Que ele teve um sonho da estátua e que um dia o império passaria? Você lembra de que o seu avô pastou como animal 7 anos? Porque nós vamos estudar isso ainda, mas já havia, nesse momento já era passado. Lembra que teu avô pastou como animal 7 anos? E nem assim você aprendeu a temer o Deus verdadeiro? E agora mandou ouvir os utensílios sagrados dos judeus para beber vinho neles? Pois sabe de uma coisa, o que está escrito na parede é a sua sentença. E sabe o que está escrito aí? Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e os persas. E quando Daniel terminou de interpretar a escritura na parede, os medos e os persas já estavam dentro da cidade de Babilônia para derrotá-la.
Carlos, pastor Carlos. O rei Belsazar nunca imaginava que naquela mesma noite, né, a Babilônia seria invadida, e ele deu a festa, foi uma festa grandiosa, mas ele sequer imaginava, né, que a invasão da Babilônia aconteceria provavelmente naquele mesmo momento, um pouco depois, né? E a minha dúvida é, a gente sabe que a Babilônia, né, para aqueles que já ouviram falar um pouco mais, tem os jardins suspensos da Babilônia. E nós conseguimos enxergar na foto anterior, né, que os jardins estavam lá sobre o muro da Babilônia. Aham. E dizem que Nabucodonosor, ele construiu aqueles jardins suspensos para a esposa dele. Tem alguma comprovação bíblica que diga algo a respeito disso? Não bíblica, mas a história registra o fato. Ele tinha várias esposas, e uma delas chamava-se Semíramis. E ele construiu jardins suspensos, que é uma das 7 maravilhas do mundo antigo, em homenagem a Semíramis. A história conta que ela era da Média, e ela sentia a falta das terras da Média. O que fez Nabucodonosor? Trouxe parte da vegetação da Média, inclusive árvores, e plantou um jardim para ela. E esse jardim ficou tão belo, porque haviam ali árvores altíssimas, bem como cascatas, cachoeiras, e ficou conhecido como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Então, a Bíblia não menciona esse jardim suspenso, mas usa uma expressão que ele mesmo pronuncia, dizendo, não é esta a grande Babilônia que eu construí para a glória das nações? Veremos isso com mais detalhes no capítulo 4. Agora, olha que interessante. O que fez o Império Medo-Persa para derrotar a Babilônia? Ciro, no dia 13 de outubro de 539 a.C., ele desviou o curso do rio Eufrates, que cortava a cidade de Babilônia, e Ciro entrou marchando com os seus soldados pelo leito do rio. Heródoto, que é conhecido como o pai da história, escreveu uma obra que leva o nome História. São 2 volumes. E essa expressão história surge com Heródoto. E ele diz aqui, no volume 1, da beleza de Babilônia, e ele diz que os soldados entraram marchando com a água na altura da coxa. E quando terminou Daniel de dar a interpretação lá dentro do palácio, Ciro já estava dentro de Babilônia. E foi assim que caiu a grande Babilônia. Mas a história não parava aí. Ainda viria o quê? Um terceiro império. E a Medo-Pérsia dominou o mundo até o ano 331. O que aconteceu no ano 331? Nós tínhamos então Ciro, o grande líder da Medo-Pérsia. E segundo Isaías 44, 27 e 28, Ciro iria secar os rios. E segundo Isaías 45, 1, ele era o ungido do Senhor para libertar o povo de Deus da Babilônia. E isso tudo aconteceu. Mas quando Ciro termina de conquistar Babilônia, agora se levanta um outro império, a Grécia, com Alexandre. E Alexandre o Grande unifica o Império Greco-Macedônio. E no ano 331, na Batalha de Arbela, ou alguns chamam de Galgamela, a Grécia vai derrotar a Medo-Pérsia. Aqui então nós temos a representação do quadril de bronze. E a Grécia dominou o mundo de 331 até 168 a.C. Chegamos então às pernas de ferro da estátua. Estas pernas de ferro representariam um 4º reino que chegaria a dominar. Quando Alexandre morre, com apenas 33 anos de idade, o reino foi dividido entre 4 generais, Ptolomeu, Seleuco, Licímaco e Cassandro. Essa divisão enfraqueceu o reino, e este enfraquecimento provocou a queda da Grécia justamente pelo Império Romano, na Batalha de Pídima, em 168 a.C. Luciano. Pastor, o que aconteceu na queda da Babilônia, o que Isaías fala, foi quantos anos antes disso acontecer? Isaías 44 e 45 foram escritos 150 anos do nascimento de Ciro,
antes do nascimento de Ciro. Antes do nascimento de Ciro. Então, antes que Ciro nascesse, 1 século e meio, a profecia já dizia o nome dele, a estratégia que ele usaria e que ele seria o grande vencedor da Babilônia. Extraordinário isso, não? Pois bem, Roma, na batalha de Pídima, derrotou a Grécia e se tornou então agora o grande império mundial. Só que o sonho não parava por aí. Haviam também os pés em parte de ferro e em parte de barro. O que representa esses pés em parte de ferro e em parte de barro? Um reino dividido. E quando nós olhamos para a história universal, qual foi o império que derrotou Roma? Nenhum. Não existe um quinto império que derrotou Roma. Quando nós olhamos para a história, nós descobrimos de que Roma foi minada em suas bases. E esse historiador britânico, chamado Edward Gibbon, ele escreveu uma obra em 2 volumes. Eu tenho essa obra aqui. Essa obra fala sobre a história do declínio e a queda do Império Romano. E Edward Gibbon, dos capítulos 26 até o capítulo 36 daquela obra, ele fala que 10 tribos bárbaras minaram a autoridade de Roma dos anos 352 a 476. Então, ao longo desses anos, essas tribos bárbaras, elas foram atacando Roma, invadindo a Itália e finalmente provocaram a queda de Roma Ocidental no ano 476 de nossa era. E Rômulo Augusto foi o último imperador de Roma Ocidental. Agora, estas 10 tribos bárbaras, 3 delas foram exterminadas e 7 delas organizaram as modernas nações europeias. Por exemplo, os anglo-saxões organizaram a Inglaterra, os francos a França, os visigodos a Espanha, os suevos Portugal, os germanos ou saxões a Alemanha, os burgundos a Suíça e nós temos os lombardos no norte da Itália. Os érulos, vândalos e ostrogodos, eles foram exterminados. E daí surgiu as nações da moderna Europa. Agora o sonho diz assim: nos dias destes reis, ou seja, das modernas nações europeias, o Deus do céu vai suscitar um reino que jamais passará. Demi. Pastor, o livro de Daniel prova que realmente a Bíblia é um livro verdadeiro, porque a história mostra isso, né? Nos dias de hoje, você estudar história, você vai estar estudando aquilo que Daniel já tinha dito. É verdade. E olha que interessante agora. Nessa visão do capítulo 2, o que aconteceria nos dias desses reis da moderna Europa? Daniel diz assim: nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que jamais terá fim. E assim como vistes que uma pedra foi arrancada sem auxílio de mãos e destruiu a estátua, este quinto reino será um reino que jamais passará. Ou seja, de que reino Daniel está falando? Aqui nós temos o reino de Cristo sendo implantado. E o quinto reino da profecia será justamente o reino que Jesus estabelecerá por ocasião da sua volta. Então, a volta de Cristo a essa terra é um evento profetizado no capítulo 2 de Daniel. E quando Daniel diz assim, nos dias destes reis, ele está se referindo às modernas nações europeias. Agora é em nossos dias que Cristo estabelecerá o seu reino, que terá domínio eterno. Ou seja, ao olharmos para a história das nações, no levantar e no quedar dos impérios, nós vemos que todos os impérios humanos, eles passaram, eles passam. A Babilônia, por maior que fosse, passou e perdeu o seu poder para um reino mais fraco. A Medopérsia passou, a Grécia passou, Roma passou, todos passaram. E agora nós estamos esperando o quê? Segundo a profecia, simplesmente o dia em que essa pedra será arrancada e lançada contra a estátua. E o destruir da estátua no sonho significa
que será destruído o poder humano, porque Cristo vai estabelecer o seu reino, que será um reino que jamais passará. E sabe qual a notícia melhor que esse capítulo tem a oferecer? Todos nós podemos ser cidadãos nesse reino. Nós podemos pertencer a um reino que é eterno, um reino que jamais passa. E quando Nabucodonosor entendeu, por um tempo, isso surtiu um efeito na vida dele. Ele reconheceu que há um Deus no céu que governa a história. Então nós não somos, ou não pensamos como pensam os filósofos existencialistas, que o ser humano é como um meteorito que foi lançado no tempo, não tem origem e nem propósito. Nada disso. Nós temos origem. Nossa origem se chama Jardim do Éden. Contra todas as especulações humanas de que o homem evoluiu, essa história de evolução é mentira. Isso é uma mentira diabólica. Nós temos uma origem, Jardim do Éden. Nós temos um destino. Nós vamos voltar para os braços do Pai, porque é de lá que nós viemos. Por isso, a maldade humana está com seus dias contados. Os homens, eles acham que dominam. E quando você olha para os grandes líderes da humanidade, esses políticos que estão dominando o mundo, eles acham que têm o poder na mão deles, mas eles não têm, porque todo o poder terrestre está sob a autoridade do reino celestial. E na hora certa, no dia que Cristo marcou, ele voltará para estabelecer o seu reino. E quando ele voltar, terá fim todo o sofrimento humano. Por isso, prezado amigo, você que nos assiste em casa, os dias do mal estão contados. As injustiças, as desigualdades sociais, o sofrimento humano, tudo está com seus dias contados, porque Cristo está voltando. Já podemos ouvir os passos de um Deus que se aproxima. E quando Ele chegar, Ele virá para estabelecer um reino de justiça e que jamais terá fim. Queria que você pensasse nisso enquanto ouviremos agora essa canção. Olhando ao leste, eu vejo uma nuvem menor que a mão de um homem. Silêncio e respeitos contidos no peito, um momento chegou. Arco-íris no breu, um anjo escuro no céu, que em coro celebra a Deus. A nuvem se expande agora, já grande reluz a vitória, e anjos dão glória a Cristo, cantando santo, santo é o Filho, e que em majestade vem pra buscar, vem resgatar aos seus filhos que tanto amou. Vem pra mudar, vem transformar esse mundo que tanto pecou. Vem construir, vem redimir, terminar com o mal e ao seu povo se unir. Ele vem pra sempre. Ele vem pra sempre. O som do clarim soa como o trovão, tremor que abre as tumbas no chão. Eu tento conter a emoção ao rever irmãos que um dia perdi. Abraços saudosos, reunião milagrosa, os santos vestidos de luz.
Deus o plano de salvação e erguem sua voz em louvor ao Cordeiro que um dia trouxe a graça e o perdão. E que em majestade Vem pra buscar, vem resgatar aos seus filhos que tanto amou. Vem pra mudar, vem transformar esse mundo que tanto pecou. Vem construir, vem redimir, terminar com o mal e ao seu povo se unir. Ele vem pra sempre. Ele vem pra sempre. Eu nem sei como descrever a visão de ter Cristo olhar pra mim, tocar suas mãos, marcas do amor e ouvir o poder de sua voz a dizer: vim pra buscar, vim resgatar aos meus filhos que tanto amei. Vim pra mudar, vim transformar esse mundo que um dia criei. Vim construir, vim redimir, terminar com o mal e ao meu povo me unir. Eu voltei pra sempre. Eu voltei pra sempre. Pra sempre. para sempre. O maior evento de toda a história será a volta de Jesus. E quando Cristo voltar para estabelecer o quinto reino da profecia de Daniel, esse será um reino eterno que jamais passará. Será um reino de justiça, porque o nosso planeta hoje não existe justiça. O nosso planeta está cheio de injustiça, miséria e sofrimento. Quem sabe eu esteja falando para alguém agora que há poucos dias perdeu uma pessoa que ama. Quem sabe para uma mãe que teve que ir ao cemitério sepultar um bebê recém-nascido. Quem sabe eu estou falando para alguém que descobriu essa semana que está com câncer. Não perca as esperanças, porque as tuas esperanças devem estar em Cristo, porque Ele está voltando. E quando Ele chegar, Ele fará nova todas as coisas. Nunca mais nós vamos chorar. Nunca mais haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas terão passado. Por isso que o seu coração se encha de esperança agora, na breve volta de Cristo. Ao olharmos para a história, é isso que a história está nos ensinando. O mal está com seus dias contados. E Apocalipse 12:12 nos ensina: ai da terra e do mar, porque o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. O diabo tem pouco tempo. Por isso ele está procurando fazer o maior mal possível à humanidade. Mas ao mesmo tempo que o diabo peleja e trabalha para o mal, nós temos um Deus Todo-Poderoso que está conduzindo a história. Mais que isso, Ele está conduzindo a vida de cada ser humano individualmente. E quando eu aceito esse Deus como meu Salvador, quando eu permito que Ele seja o Senhor da minha vida e Ele fique entronizado no meu coração, eu não tenho nada a temer. Porque podem cair os céus, Deus estará ao nosso lado e vai nos proteger. E a vitória será certa para todos nós. Por isso, eu queria convidar você a orar agora e entregar-se mais uma vez nas mãos desse Deus que tem todo o poder.
Pai Santo, obrigado porque nesse capítulo 2 de Daniel, nós aprendemos que o mal está com seus dias contados. Obrigado porque daqui a pouco Jesus chegará, como ouvimos nessa linda canção. Ele vem para resgatar aqueles que amam a sua vinda, aqueles que nele confiam. E nós queremos estar entre os cidadãos desse reino que será estabelecido e que vai perdurar por toda a eternidade. Que essa esperança esteja em cada coração agora e que nós nos preparemos para esse dia glorioso. É a nossa oração, em nome de Cristo. Amém. Obrigado, amigos, pela sua companhia no Bíblia Fácil de hoje. Semana que vem, nós vamos nos reunir para conhecer um pouco mais da história desses jovens hebreus. Nós vamos entrar com eles na fornalha de fogo ardente. Eu espero por você na próxima semana.